Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aí sim, boa noite. Graças a Deus, né, estamos aqui mais uma vez, né, para junto a gente adorar, exaltar o nosso Deus, né? Tá bem friozinho hoje, né? Tá gostoso. E agora a gente vai estar adorando a Deus, né? Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vencemos mais uma semana, né? Com a graça de Deus. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sem Ele nós nada seríamos, né? Por isso nós estamos aqui. Neste momento agora eu convido a você que esteja orando, né? Nós vamos estar orando ao nosso Deus, entregando esse culto a Ele, para que Ele possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, reconhecendo, Senhor, que nós não somos nada sem Ti, reconhecendo, Senhor, que só Tu és santo, que só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Espírito de Deus, pedimos agora, Senhor, que nada venha atrapalhar a nossa adoração. Que possamos, Senhor, estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Que possamos, Senhor, estar com os nossos corações quebrantados, contritos para prestar um louvor a Ti. Por favor, Senhor, fale conosco, Senhor, na hora da mensagem. Use o Teu servo, pastor, assim como o Senhor já tem usado. Use ele esta noite, Senhor, para falar aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez. A nossa palavra é de gratidão. Esteja com aqueles irmãos que estão a caminho, que estão vindo para a Tua casa. Traga-os em paz e segurança. Aqueles que estão em casa, cuide de cada um deles, proteja e livra de todo mal. Muito obrigada por tudo. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estar colocando de pé, você que pode. A gente está adorando a Deus com o cântico, né? Que nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Né? Eu sempre gosto de falar assim, a gente não sabe se hoje vai ser o nosso último dia, né? Que a gente vai estar aqui na igreja para adorar o nosso Deus. Então vamos louvar com toda a nossa força, né? Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Sob a Tua direção.
Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, e que possamos andar sempre em obediência à palavra do Senhor. O Jefferson, coloca pra gente, por favor, Salmos 99, versículo 9. Vamos estar lendo, irmãos, juntos, esse versículo. Vamos lá? Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Acho que pode ser melhor. Vamos falar mais forte, irmãos? Vamos lá? Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Por isso nós estamos aqui, porque o nosso Deus é santo e nós somos o povo dele. Somos o povo escolhido e nós estamos aqui para adorá-lo. Continue adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Dedicação de dízimos e ofertas. E nesse momento a gente diz que eu entrego todo o meu viver, eu descanso no Senhor. Nesse momento a gente fala que vamos proclamar o teu amor, vamos dizer o quão adorável, igual nós cantamos agora, mas como nós vamos descansar no Senhor. E como estamos aqui em espírito e em verdade para
adorar o teu nome e para glorificar o nome do Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis.
para te adorar, ó Rei dos Reis. Para adorarmos a Ele, nós precisamos descansar. Precisamos confiar. Hoje na classe da terceira idade, nós estudamos sobre essa questão. Sobre deixarmos Deus ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E deixar Ele cuidar de todas as nossas preocupações. Que nós possamos estar cantando e com o coração realmente sobre essa palavra. Meus irmãos, esse é um momento de intercessão. Você que está aqui agora na casa do Senhor, você que está em casa, é o momento de darmos um passo de fé, crendo que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Quando ouvimos a voz do Senhor, é necessário darmos uma resposta a Ele. Você ouve, você tem ouvido a voz de Deus? Eu convido você para vir aqui à frente. Quero chamar as crianças e as
professora das crianças, em nome de Jesus, para que esteja aqui conosco, né, Luísa? Misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua causa diante de Deus. Hoje foi um dos momentos maravilhosos ali no gabinete, irmãos. Porque a última que chegou ali para o momento de oração foi a Lia. E eu disse o seguinte: Lia, vamos orar? O que você falou, Lia? Vamos. E ela orou, meu irmão. E ela orou. E terminou em nome de Jesus. Amém. 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 E quem ouviu a devocional de hoje, se não nos tornarmos como uma criança, torne-se uma criança, meu irmão, minha irmã. Deixe de ser adulto. Curva o seu coração diante do Senhor. A vovó chegou. Está de olho, ó. Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos. Não temos outro bem além de ti. Graças damos ao Senhor pelo dia. Graças damos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos fez e permitiu nos fazer até o presente momento. Tributamos toda a honra, toda a glória ao teu santo nome. Obrigado pela manhã, pelo culto que prestamos ao Senhor, pela escola bíblica, Senhor. Obrigado pelos ensinos, por tudo aquilo que o Senhor, Pai, deu-nos condições de compreender. Tu és o mesmo. Espírito Santo, ilumina-nos nesta noite. Fala conosco aqui no santuário. Fala com as nossas crianças, com as professoras, ó Pai. Conscientize cada uma delas da responsabilidade que tem de ensinar às crianças quem é Jesus, de ensinar às crianças o que o Senhor Jesus fez por elas, por nós, naquela cruz do Calvário. Ó Deus, olha com um olhar de misericórdia para as crianças da nossa igreja, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os anciãos, para cada casal, para cada família, para cada pessoa em particular. Estenda a tua mão de poder sobre nós, em nome de Jesus. Ah, Senhor, guarda cada uma delas, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Cega os homens maus, as mulheres más, emudeça, ensurdeça, cega, confunda todos os nossos inimigos, ó Pai. Cubra-nos com teu sangue, usando de misericórdia para com os nossos pequeninos, por onde forem, por onde andarem. Senhor, frustra os planos do homem mau, frustra os planos das mulheres más, frustra os planos malignos contra nós. Não permita, não deixe que nada, ninguém nos perturbe, incomode, nos atrapalhe, nos impeça de adorá-lo, de sermos ministrados pelo teu Santo Espírito, através da tua palavra que será lida, que será explanada nesta noite, ó Deus. Confiamos em ti, pois o Senhor foi quem disse: a minha palavra não voltará vazia, fará aquilo que é do meu agrado. Fica à vontade, Espírito Santo, aqui entre nós, dando-nos a oportunidade, o privilégio de ouvir a tua voz. Senhor, visita o Osias. Te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao teu servo. Guarda-o juntamente com a sua família, a sua casa, que a mão do Senhor seja sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. Sei com o irmão Souza, ó Pai, o pai da irmã Neia, visita-o, ó Deus, naquele leito hospitalar, que a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor seja manifesto na vida dele, em o nome de Jesus. Visita a Juliana, Senhor, o Adriano, a Maria Flor. Guarda esta família, cuida da Maria Flor, Senhor, usa de misericórdia para com ela, Senhor, em nome de Jesus. Sê com aqueles que estão acamados, ó Pai, sê com aqueles que estão passando por dificuldades, erga-os, ó Deus, coloca-os sobre os pés em tua santa e bendita presença, Senhor. Sê com aqueles que estão dando graças ao Senhor,
Graças pela tua presença, graças pelo teu cuidado, graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Estão dando graças ao Senhor, pois estão entendendo que, apesar da nossa infidelidade, o Senhor tem permanecido fiel a nós. E não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome tributamos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Repreenda o poder das trevas em nome de Jesus. Repreenda todos os dardos e setas em nome de Jesus. Ó Deus, emudeça os nossos inimigos, ó Pai. O Senhor não é Deus de confusão. Fala com o teu povo nesta noite, aqui no santuário onde as nossas crianças e adolescentes se reunirão. Que a tua palavra não volte vazia, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão colocando as causas que os têm perturbado, atormentado em tuas mãos. Sonda-lhes, ó Deus, ajuda-os, ó Pai, a vencerem, ajuda-os, ó Deus, a permanecerem firmes. Ó Deus, repreenda esse dardo do desânimo, esse dardo de enfermidade, de procrastinação, Senhor. Coloca fome e sede dentro de cada um de nós, por Ti, pela Tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor Jesus é suficiente para nós. Abençoe os dízimos, abençoe as ofertas. Obrigado pelo privilégio que temos de ofertar, de dizimar, cooperando com a Tua obra, sustentando esta igreja. Apenas devolvemos uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Cativa a nossa mente ao teu trono de graça e glória. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Judas. Para te ajudar um pouco, Judas fica perto de Apocalipse. Judas fica perto de Apocalipse. Carta de Judas. Irmão de Tiago, irmão de Jesus. Judas, um capítulo somente, né? Sabemos. Apenas o verso 3 e verso 4. Onde os versos 3 e 4 nos falam de algo que entendo ser um apelo da parte de Deus a nós, a igreja. Um apelo da parte de Deus ao seu povo, a igreja. Recebi algumas notificações, irmãos, algumas mensagens, e eu fiquei abismado porque eu fui pego de surpresa com algo que eu ouvi, pesquisei, li. Eu fiquei a questionar: Senhor, até onde os falsos mestres vão? Entendo ser o momento onde a igreja precisa se posicionar. Entendo ser o momento onde a igreja, que sou eu, você, são aqueles que nasceram de novo e foram selados com o Espírito Santo de Deus, onde devemos e precisamos nos posicionar. Antes de fazermos a leitura, em 2012, alteraram uma versão na tradução inglesa e o nosso português, e fizeram uma adaptação, modificando 8 versículos na Bíblia.
para defenderem algumas ideologias, contrariando os ensinos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 5, Levítico capítulo 18, verso 22, Levítico capítulo 20, verso 13, Romanos capítulo 1, verso 26, Romanos capítulo 1, verso 27, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, onde deram o seguinte nome. Eu conhecia e tenho as duas, a mais antiga e a mais atual, King James, a versão King James. E desde 2012 está circulando em alguns países a versão Queen James. A versão Queen James, ou melhor, Bíblia da Rainha James, com essas modificações. Onde, quando a palavra de Deus diz que é para o homem não se deitar com o homem, excluíram. Quando a palavra de Deus diz para a mulher não se deitar com a mulher, excluíram. Eu faço um apelo à igreja e aos pais. Estude a sua Bíblia com seus filhos. Porque daqui a alguns anos eles colocarão essa versão em nosso meio, com o intuito de querer atrapalhar o caminhar, a fé das nossas crianças. Eu e você estamos tendo a oportunidade de defendermos o Evangelho, de levantarmos a bandeira do Evangelho. Lembro-me de até um hino que veio à minha mente agora. Onde os obreiros e quem quer ir, e continua o restante. Onde estão os obreiros? Onde estão os homens de Deus? Onde estão aqueles que realmente serão capazes de pagar um preço altíssimo por causa do Evangelho? Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 16, ele diz: estou incumbido na defesa do Evangelho. Paulo tinha a convicção de que fora chamado pelo próprio Senhor Jesus para defender o Evangelho, mas defender o Evangelho vivendo, defender o Evangelho proclamando, defender o Evangelho ensinando, e não pagando o mal com o mal. E quem conhece um pouco a vida de Paulo sabe que por diversas vezes foi apedrejado, escorraçado, açoitado, e ele nunca pagou o mal com o mal. Muito pelo contrário, abençoou vidas que aos meus olhos, talvez aos seus olhos, não mereciam o perdão. Mas ele sabia que o Evangelho que ele proclamara traria dores, pois o próprio Senhor Jesus Cristo não o enganou. Ananias, vá à rua chamada direita. Saulo, ele está orando. Diga a ele que ele vai sofrer por causa de mim, por causa do meu Evangelho. Diante do que foi dito, observe em Judas, o verso 3 e 4, estou com a Nova Almeida atualizada, e diz assim: o juízo sobre os falsos mestres. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar ou batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos.
pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a leitura da santa e bendita palavra. Vamos orar por nós aqui, meus irmãos. Pai, é com temor e tremor que nos reunimos aqui nesta noite em Teu nome, Jesus. É com temor e tremor que estou ministrando a Tua palavra. Olha para o Teu povo que se encontra aqui neste lugar. Visita o nosso coração. Esvazia-nos de nós mesmos, dos nossos pressupostos, Senhor, dos nossos achismos. Esvazia-nos, ó Deus, de tudo aquilo que nos impede de sermos um atalaia, de sermos obreiros aprovados pelo Senhor, de sermos servos servindo ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Espírito Santo de Deus, cativa a nossa mente ao Teu trono de graça e glória. Repreenda todas as vozes contrárias, ó Deus. Espírito Santo, ilumina-nos, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra como ela é. Eis-nos aqui, Senhor. Dá-nos a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema para a nossa reflexão daria: a igreja precisa batalhar pela fé. A igreja não é a segunda igreja batista em Barra Mansa, não é a denominação A, B, C ou D. A igreja somos nós. A igreja são aqueles que nasceram de novo e foram selados com o bendito Espírito Santo de Deus. E a pequena carta de Judas, meus irmãos, começa com uma intenção diferente daquilo que ele acabou escrevendo. Se você observar o versículo 3, a primeira parte do verso, Judas, o texto aqui nos diz que ele desejava falar aos seus leitores sobre a salvação que compartilhavam. Interessante que do coração dos homens saem os planos, mas a resposta final vem da parte do Senhor. Se cumpriu na vida dele. Como uma pessoa que queria estar no centro da vontade de Deus, sendo dirigido e guiado pelo bendito Espírito Santo de Deus, ele planejou em falar a respeito da salvação eterna. Ele queria que os seus ouvintes tivessem a certeza da decisão que haviam tomado na presença de Deus, recebendo Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Mas diante de uma ameaça espiritual urgente, ele mudou o foco da carta. E a mudança que ele fez aqui, creio eu que talvez no início, no momento, ele não entendeu nada. Mas depois ele foi, creio, entendendo o que o Espírito Santo de Deus queria que ele escrevesse. Por causa do contexto, por causa da situação onde a igreja se encontrava, onde aqueles que haviam tomado a decisão ao lado de Cristo estavam. A razão aqui era muito séria, porque homens
haviam se infiltrado no meio da comunidade cristã e estavam distorcendo a graça de Deus. Estavam fazendo coisas contrariando a graça de Deus e contrariando e negando a autoridade de Cristo. Oséias, quando diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, é verdade, meu irmão. Muitos cristãos, infelizmente nós batistas, muitos estão perecendo por falta de conhecimento, pela falta de leitura, de estudo, domínio das Escrituras. Não sabemos manejar a palavra de Deus, não conhecemos como é realmente a palavra de Deus. Às vezes estudamos alguns determinados tipos de assunto que nos interessa. Nós não sabemos, como o próprio Pedro disse, aconselhou-os, né? Vocês precisam saber responder a razão da sua fé. Por isso Judas, nós entendemos que ele não faz um convite à passividade. Judas, ele diz que é necessário nós batalharmos diligentemente pela fé. Praticamente ele faz uma convocação, praticamente ele faz um clamor pedindo: igreja, vocês que nasceram de novo precisam batalhar pela fé. Nesses últimos dias, o que mais precisamos é disso aqui, meu irmão. Homens, mulheres que queiram batalhar realmente pela fé, lutar pela fé. A igreja de Cristo, ela não foi chamada para uma guerra contra pessoas. Foi chamada para permanecer firme diante da verdade de Deus, na verdade de Deus. E o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do poder do Espírito do Senhor, sabendo que a vossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra nós, não é contra o homem, não é contra o governo. A nossa luta é contra o poder das trevas. São as trevas que estão induzindo as pessoas a fazerem absurdos. Como eu disse hoje pela manhã, uma filha que tirou a vida do pai, ela gravou e ficou sorrindo e dizendo: eu tenho ódio, eu tenho ódio, eu tenho ódio dele. Tirou a vida do pai. E muitas pessoas acham esse tipo de comportamento, atitude, algo normal. E não é normal. É anormal. A batalha da igreja, primeiro, ela é espiritual. Antes de você querer brigar com o seu cônjuge, querer brigar com algum membro da sua família, querer brigar com o seu pastor, querer brigar com algum irmão da igreja, coloque no seu coração que a batalha é espiritual. Há alguém conspirando, fazendo alguns conluios, para que eu e você caiamos nas armadilhas deles. Entremos no caminho, no laço do passarinheiro que eles fizeram para nos aprisionar. Para que a nossa atitude, para que o nosso comportamento seja completamente contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. É por isso que nós vemos escândalos e mais escândalos dentro das igrejas. É no ministério pastoral, é na família pastoral, na família diaconal, é na família daqueles que proclamam, professam a sua fé em Cristo Jesus. E o inimigo está ganhando, infelizmente, muito terreno em muitos lares, em muitas casas, em muitas vidas, porque nós não sabemos agir corretamente como deveríamos agir. Nós não sabemos usar a espada do Espírito para nos defender. E qualquer coisa que nós ouvimos que é contrário àquilo que nós pensamos, sentimos, desejamos e queremos para a nossa vida, já é motivo para nós ficarmos na carne, nos maltratando, nos entristecendo e agindo assim
entristecendo até o bendito Espírito Santo de Deus. Então a batalha da igreja é espiritual. A batalha da igreja, em segundo lugar, é doutrinária. É em relação ao ensino. Quantos ensinos errôneos existem por aí? Quantos pastores, eles não incentivam a membresia da igreja a estudarem a Bíblia Sagrada? Creio eu que é por medo, porque se a igreja começar a estudar a Bíblia, você, meu pastor, sabe que vai ter que estudar mais, sabe que vai ter que medir as suas palavras, você não vai pregar e ensinar aquilo que você quer, e não incentiva a igreja a leitura da Bíblia, incentiva a ler, a estudar livros e livros e livros que não edifica ninguém, porque livros e livros foram as experiências daqueles homens, daquelas mulheres, através da iluminação do Espírito do Senhor, para escreverem algo, sabendo nós que as Escrituras Sagradas, elas foram escritas para nos ensinar, para nos corrigir, para mostrar os nossos erros, para dar orientações a nós de como é que aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida devem viver. Então há muitos pastores que infelizmente viveram na covardia, não incentivaram, não suplicaram para que os convertidos se dedicassem à leitura da palavra. A batalha da igreja também é moral. Se eu conheço a palavra, eu vou lutar contra mim mesmo, pois eu entendo que a palavra de Deus diz que adultério é pecado, fornicação é pecado, julgar os outros é pecado, falar mal das pessoas é pecado, cobiçar as coisas do próximo é pecado, não liberar o perdão é pecado, não amar as pessoas é pecado. Mas se eu não leio, eu posso todas as coisas, pois a minha consciência não me condena. Não há correção dentro da minha igreja. O que é pregado, o que é ensinado, não fala a respeito do tipo de atitude, comportamento que eu estou tendo. E a pessoa vive do jeito que ela pensa que deve viver. Nós estamos vivendo em uma época em que muitas vozes, infelizmente, estão disputando a mente do ser humano. Há alguém lutando pela minha alma, pela sua alma. Há alguém lutando pela sua mente, pois ele quer controlar a sua mente. Há alguém lutando pelo meu coração, pelo seu coração. Há alguém querendo controlar o seu coração, querendo controlar os seus pensamentos, querendo controlar os seus sentimentos, as suas emoções, querendo controlar os seus desejos, as suas vontades. E o mundo, as obras da carne e alguns espíritos imundos estão trabalhando para que eu e você olhemos para o mundo, para aquilo que a nossa carne cobiça e deseja, para aquilo que o mundo está nos oferecendo, para que você entre por aqueles caminhos. Como Salomão disse em Provérbios, aos olhos dos homens o caminho é bom, mas o final é a morte. E infelizmente há muitos que do púlpito já morreram, estão algumas décadas dentro de uma igreja e já morreram, não sentem mais o prazer de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de ler a palavra de Deus, de conversar com o Senhor, o seu Deus, de abrir o seu coração na presença de Deus. Por isso a mensagem de Judas continua extremamente atual. Alguém disse que uma igreja que ama a verdade não pode permanecer indiferente quando a verdade está sendo distorcida. Como é que eu posso ser indiferente? Não ser tocado, não tomar um chá de simancol, não cair em si, vendo o meu irmão, a minha irmã,
ou alguém que professa a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fazendo algo errado e eu ficar de braços cruzados? Não dá para entender, irmãos. Como é que alguns líderes, como é que alguns irmãos passam pano no pecado dos outros? Não dá para entender como é que uma igreja, como é que aqueles que professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fazem vistas grossas. O problema é dele, o problema é dela. Não é não, meu irmão. O problema é meu, o problema é seu. Pois segundo as Escrituras Sagradas, nós somos membros da família maior. Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo sangue, nós temos o mesmo Espírito, nós temos a mesma palavra e iremos para o mesmo lugar, adoramos o mesmo Deus. Nós precisamos cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Engraçado que em Gálatas capítulo 6, verso 2, Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. Mas no verso 1 ele diz que vós que sois espirituais, suporteis os carnais, trate-os com mansidão, pois poderia ser você cometendo aquele erro. Às vezes você não comete alguns tipos de pecado que são evidentes hoje em dia. Mas acredito que um dos maiores pecados que a igreja comete é o pecado da omissão e comissão. Nós consentimos com os erros dos outros. Nós estamos vendo pessoas fazendo aquilo que é errado e não temos a coragem, a audácia, a ousadia de corrigi-los com amor, como se fôssemos nós recebendo aquela correção, corrigindo, entendendo que nós também somos pecadores e o Senhor não nos chamou para sermos juízes, corrigindo as pessoas, entendendo as palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, assim como você quer ser tratado, trate-os também. Trate os outros também. Observe ali o versículo de número 3. Ali diz assim, senti que era necessário exortá-los. Essa palavra exortar aqui, irmãos, alguns têm um entendimento completamente errado. Exortar, algumas pessoas pensam que é chamar a atenção, puxar a orelha. Eu exortei a igreja, eu chamei a atenção da igreja. Cuidado, a igreja não é minha. Isso aqui, pode ser seu, de quem quiser, dos chamados deis, donos de igreja. Mas a igreja, aqueles que nasceram de novo, pertence ao sumo pastor das ovelhas, pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se deu a si mesmo morrendo em nosso lugar naquela cruz do Calvário para nos salvar. Exortar significa chamar alguém para perto. Exortar significa você encorajar alguém a prosseguir, a caminhar, dizendo, olha, você vai conseguir. Olha, a palavra diz que você pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor vai te levantar. A palavra de Deus diz que o justo, ele não permanece caído. A palavra de Deus diz, clama a mim e o Senhor vai te responder. A palavra de Deus diz que aquele que iniciou a boa obra vai terminar. É você falar não as suas palavras, porque as nossas palavras contêm veneno. É apenas dizer ao irmão, ou à irmã, ou ao casal, ou à família, aquilo que a palavra de Deus nos diz. E o poder não está em minhas palavras, o poder está na palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse que a minha palavra não volta vazia. A minha palavra faz aquilo que me agrada, aquilo que é do meu agrado. Exortar significa chamar alguém para perto, encorajar, advertir e despertar para uma responsabilidade.
Nós, como igrejas de Cristo Jesus, precisamos ser despertados para uma grande responsabilidade. Pesa sobre nós uma grande responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, de anunciar as boas novas de salvação. Mas como vamos anunciar se não conhecemos, se não nos interessamos, se não estudamos? Anunciar o quê? Se nós não sabemos nem para nós? Aí vamos do jeito que a turma está fazendo. Opa, falou aquilo, vou falar também. Beltrano disse aquilo, vou falar também. Não, mas aquele homem, aquela mulher tem tantos seguidores, eles estão falando, vou falar também. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Existem momentos em que a igreja precisa ser despertada. Nem todo perigo chega fazendo barulho. Quem já leu um pouquinho do contexto ali de 1 Coríntios, né? Já estudamos aqui de 1 João, de 2 Pedro. Nós vamos perceber, meus irmãos, de que os infiltrados do mal, os obreiros de Gadara, os filhos de Eva, os filhos de Adão, os homens maus, as mulheres más, eles entraram dentro da igreja. Aparentemente, alguns olhavam para eles dizendo: nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, que casal de Deus, que família de Deus. Mas no decorrer do tempo descobriram que não eram homens enviados por Deus, não eram mulheres, casais, famílias enviadas por Deus, eram obreiros de Gadara, eram endemoniados sim, contrariando os ensinamentos da palavra sim. E é o que mais existem hoje nos púlpitos das igrejas, é o que mais existem hoje nas classes de escola bíblica, é o que mais existe hoje dentro das igrejas. E é nesse contexto, creio eu, que Judas estava e foi despertado pelo Espírito do Senhor a convocar aqueles que nasceram de novo para batalhar pela fé. E nós estamos vivendo esse momento. Onde estão os homens, mulheres, casais, famílias que queiram realmente batalhar pela fé, que queiram proclamar a sua fé em Cristo Jesus, que queiram corrigir aqueles que precisam ser corrigidos, mas com amor, com mansidão, como se fosse ele próprio tendo que ser corrigido. Onde estão esses homens? Onde está essa igreja? Alguns perigos entram lentamente. Primeiro, uma pequena concessão da doutrina. Mas o que ele está falando não é bíblico. Poxa, mas está trazendo pessoas para a igreja, então vamos aceitar. Olha o que ele está falando, eu não vejo nenhuma base bíblica, mas está atraindo as pessoas, então vamos aceitar. As igrejas estão cheias. Eu não sei quem dos irmãos foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Eu respondo por mim, a minha esposa responde por ela, os meus filhos, cada um deles respondem por si mesmo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que pelo fruto conheceremos o tipo de árvore que ele ou ela é. Alguns perigos entram lentamente. A relativização da palavra. Não, mas aquilo não é pecado. Não é pecado não, você entendeu mal. E aquele teólogo fulano de tal, ele disse que não é pecado. Algo que outrora você realmente dizia não para si mesmo, dizia não para o seu ego, dizia não para o seu eu, dizia não, você falava eu não quero, você talvez caía naquele pecado, mas estava sempre ali procurando se arrepender, procurando voltar-se para o Senhor. Você dizia eu não quero mais fazer aquelas coisas. E alguns pastores, algumas igrejas começaram a liberar e você entrou. E hoje aquilo que você declarava sendo pecado, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, você ajustou em sua própria vida. Você ajustou aquilo para a sua própria vida.
Ah, não pode sim. Que isso, pastor? Lembro de uma noite em 2002, se não falha a minha memória. Eu e Dione fomos convidados por um casal. Esse casal dirigia uma igreja no local onde nós estávamos. E essa igreja tinha mais de 800 pessoas. O casalzinho conversando conosco, líderes da igreja, conversando assim: pastor Carlos, irmã Dione, eu quero confessar o meu pecado, os nossos pecados aqui. Falei, mas aparentemente um homem de Deus, um homem de oração, um pregador da palavra. E eu assustado, não sei como a Dione se portou naquela hora, não sei o que se passou na mente dela. E o camarada disse: é que eu e a minha esposa, a gente vê vídeo pornográfico, aquela fita pornográfica, vídeos de pornografia para terem relações sexuais, e novinhos eles. Não, mas não tem nada a ver, eu estou dentro da minha casa. Ô meu irmão, minha irmã, você que tem um vício em pornografia, você sabia que poderia ser a minha filha, a minha neta, o seu filho, o seu neto, vivendo aquele tipo de vida? E você sentindo prazer com algo que causa dor na alma, na vida de alguém? Em 2002, estamos em 2026, depois de 24 anos. Aquela época, aquela fita gigantesca, quem tem a minha idade mais ou menos lembra daquela fita de vídeo, não é? Hoje temos isso aqui, ó. Posso ver o que eu quero, fazer o que eu quero, onde eu quiser, até dentro da igreja, dependendo da igreja. Alguns, ao invés de entrarem para adorar ao Senhor, vão buscar o prazer carnal, vão ver coisas que não vai edificar a sua vida, o seu casamento, a sua família. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Essa é a hora da igreja se posicionar, porque eu e você precisamos batalhar, lutar pela fé que o Senhor deu a cada um de nós. Alguns perigos entram lentamente dentro da igreja. Há uma tolerância crescente em relação ao pecado. Não, mas isso aí não é pecado não, ele é jovem, mas ele é jovem. Não, mas ele é solteiro. Não, pode sim, deixa namorar do jeito que quer. Não, pode sim. Pode sim, pode não, pode não. E por não termos autoridades, nós, pais, às vezes deixamos os filhos entrarem por caminhos maus. E muitos deles não voltarão mais. Chafurdarão, se atolarão no pecado, morrerão alguns no pecado. Alguns perigos entram lentamente, uma fé baseada apenas em sentimentos. Não estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Não, mas tem que cantar mais, varão. Você tem que ter fogo, varão. Não, mas você tem que gritar mais, tem que falar aleluia, tem que falar glória a Deus. Não, mas o culto tem que ser um culto quente. Meu irmão, a Bíblia que nós temos, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia que nós temos, ela diz que Jesus estaria conosco todos os dias. A Bíblia que nós temos diz que Jesus passeia no meio da igreja. A Bíblia que nós temos nos orienta a prestarmos um culto racional, sabendo o que estamos falando, glorificando, concordando através das nossas orações, entendendo aquilo que é cantado, aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado. E Judas queria que o povo de Deus, aqueles que nasceram de novo, batalhassem por esse tipo de fé que no início eles haviam recebido de Deus. Não, mas para poder encher a igreja eu tenho que fazer isso assim assado, então eu faço. E as portas ficam largas, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a porta que conduz aos céus é estreita. A porta larga é a do mundo. A porta estreita é aquela que vai realmente mostrar a nós como é que estamos vivendo diante de Deus e diante dos homens.
Nós estamos, meus irmãos, infelizmente vendo uma geração que está atrás de opiniões, conhece muitas opiniões dos outros, mas não conhece as escrituras sagradas. Não, mas o pastor fulano de tal, ele fala isso, mas o pastor Beltrano de tal, ele diz aquilo, mas o livro tal que eu li fala a respeito disso. O que interessa para nós, crentes em Cristo Jesus, é o que a Bíblia diz. Em seus passos, o que faria Jesus? Faria aquilo que o autor de um livro recomenda? Faria aquilo que eu e você achamos ser o correto ou não? Em seus passos, o que faria Jesus? O problema não é apenas aquilo que está fora da igreja. Judas aqui, ele mostra que havia pessoas que haviam se infiltrado. Então, pessoas que estavam dentro daquela igreja foram usadas pelo inimigo para que aqueles que estavam dentro da igreja baixassem a guarda. Não, mas ela está vindo com aquele tipo de roupa? Eu também posso usar. Não, eu aprendi errado. Não, mas eu posso usar. Graças a Deus aqui não aconteceu. Espero que não aconteça. De estar pregando e ver coisas aqui que eu não deveria ver e ter que chamar atenção depois. A indumentária tem que ser uma veste, uma roupa, onde você, colocando aquela roupa, você entende que está na presença do Rei dos Reis, não é de um Deus qualquer, nem na presença de um Deus qualquer, dependendo da religião, você entra de qualquer maneira, porque lá a ordem, decência. Na presença do Senhor, sei que Ele quer realmente ao nosso coração, mas eu e você precisamos saber nos comportar diante do nosso Deus, porque Ele é Deus. E quem lê a Bíblia sabe que a ordem dada ali em Levíticos para os sacerdotes era usar uma veste límpida. Os levitas usarem uma veste límpida, usando até um calção para não aparecer algumas coisas do corpo do homem. Olha o cuidado de Deus. Olha a reverência que o Senhor queria que o seu povo tivesse. Mas isso aí está no Antigo Testamento. O Senhor é o meu pastor, está no Antigo Testamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, está no Antigo Testamento. O Senhor dará ordem aos teus anjos para me guardar em todos os meus caminhos, está no Antigo Testamento. Ele guardará a sua saída, a sua entrada, por onde você for, por onde você andar, Ele estará contigo, está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós usamos aquilo que nos apetece, aquilo que vem para nos corrigir. Não, isso não vale. Não, hoje, essa careta, pastor Carlos. Nós devemos ir para a igreja do jeito que nós queremos. As portas estão se abrindo. E o que fala mais alto, eu sei que não é a minha roupa, coopera também. É meu estilo de vida. Mas a palavra de Deus diz que se você fizer algo, sabendo que aquilo que você está fazendo pode levar outros a pecarem, então por amor que você tem ao Senhor e por aquela alma, você abre mão, você nega a si mesmo, renuncia a si mesmo por causa do outro. Aí entra a afronta. Não, mas eu vou. Meu pai não fala nada, minha mãe não fala nada, o pastor não fala nada. Eu vou. E vai. Vivendo do jeito que quer, do jeito que pensa, do jeito que imagina. Então de longe eu entendo a dor em que Judas, Pedro, João, Tiago encontrava. Paulo passava. Porque a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor Jesus, a vida muda. Ser membro de uma igreja, a vida não muda. Mas quando você conhece o Senhor, o seu Deus, a sua vida muda. Cai temor dentro do nosso coração. Sabemos nós que não estamos mais só. Sabemos nós que em nosso casamento o Senhor se faz presente, então não vou tratar o meu cônjuge como eu quero tratar.
Sabendo nós que o Senhor se faz presente em nossa família, eu não vou tratar a minha família como eu estou querendo, porque o Senhor está entre nós. Sabendo que no local de serviço o Senhor se faz presente, eu não vou ser nó cego. E vocês estão olhando para um rapaz que era nó cego no local onde trabalhava, na antiga Silbrais. Depois que o Senhor me alcançou e comecei a estudar a Bíblia, eu entendi que tudo que viesse às minhas mãos para fazer, eu deveria fazer conforme as forças que eu tinha. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então eu entendi que eu deveria trabalhar fazendo tudo, fazendo o melhor para a glória de Deus. Eu entendi que eu deveria honrar o meu Senhor, o meu encarregado, o meu supervisor, o meu gerente, fazendo de tudo para não dar motivo para eles falarem de mim. Muito pelo contrário, aguardando uma oportunidade para falar de Cristo Jesus, e pela bondade de Deus tive várias oportunidades. Judas mostra que havia pessoas que haviam se infiltrado. Isso nos ensina algo muito importante, meus irmãos. A igreja precisa discernir não somente o que o mundo está dizendo, mas precisa discernir também aquilo que está sendo ensinado dentro da igreja. Como é que você vai saber se aquilo que eu prego, aquilo que o professor de escola bíblica ensina, se está de acordo com a palavra de Deus ou não? É lendo as Escrituras, conferindo. Esqueci o nome daquele povo, e quando eles começavam a pregar a palavra, e eles conferiam, está em Atos dos Apóstolos, Bereia, os crentes de Bereia, é isso mesmo? Conferiam. Você precisa conferir aquilo que o seu pastor prega, aquilo que o professor de escola bíblica ensina, aquilo que seu cônjuge fala, aquilo que seu pai fala, aquilo que seu filho fala, está de acordo com a palavra de Deus, é bem-vinda em minha vida em nome de Jesus. Não está de acordo com a palavra de Deus, saia em nome de Jesus. E hoje nós bebemos tudo que dão a nós. É o pastor quem falou. Não, mas o pastor diz. Não, mas a esposa do pastor falou. Não, mas o professor de escola bíblica diz. Não, mas o irmão mais antigo da igreja falou. Cai fora, meu irmão. Quem tem que te alimentar é Deus. Quem tem que dar o pão para nós, o alimento para nós, é o próprio Deus. Exortar não é falta de amor. Em nossos dias, advertir alguém pode ser interpretado como falta de amor, mas Judas aqui nesse caso, no capítulo 1, nesses versículos aqui que nós lemos e outros que nós temos aqui, demonstra o contrário. Judas estava querendo que aquela igreja fosse encorajada. Judas estava querendo que aquela igreja entendesse que ele estava tendo um verdadeiro amor para com o povo que pertencia a Deus, que fora comprado com o sangue de Jesus, porque ele os estava advertindo em amor e com amor. E como é difícil nós aceitarmos uma correção, principalmente for de alguém como eu, assim, que tem um temperamento colérico, sanguíneo, misericórdia, fala alto, imposta algumas palavras, algumas frases. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus fala. Usa quem Ele quer. Deus não fala do jeito que eu quero. Fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Você tem que vir para a igreja com o desejo de querer ouvir a voz do Senhor. Porque se você ouvir a voz do homem, o homem vai te assustar, vai te atrapalhar. Mas quando você entra com o intuito de ouvir a voz de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, é difícil resistir. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Às vezes o verdadeiro amor precisa divertir. Alguém disse que um pastor que vê um perigo e permanece em silêncio não está demonstrando amor. Nossa, aquele pastor é gente boa. Nunca me chamou atenção. Nossa, aquele diácono lá, gente boníssima, nunca me chamou atenção. Se você estava fazendo algo errado, nunca te amou. Covarde ele.
nunca te amou. Lembra de domingo passado? Recuar ou avançar? Quando Jesus endureceu, apertou o seu discurso, muitos recuaram, porque o próprio Jesus começou a falar palavras duras. Assim estão as igrejas. Muitos pastores querendo cair em tentação para baixar a guarda e entra o que tiver de entrar, porque querem fazer uma média com a igreja, né? E muitos não têm coragem de falar o que eu digo aqui. Se eu falo de mim mesmo, que o Senhor me repreenda em nome de Jesus. Mas se eu falo da parte de Deus, que Ele tenha misericórdia, nos repreenda e que a nossa vida, a nossa história seja mudada e transformada em nome do Senhor Jesus. Observe que Judas não diz simplesmente conservem a fé. Ele diz é necessário batalhar diligentemente pela fé. A linguagem aqui transmite a ideia de uma luta intensa, é de um esforço intenso, é de perseverança, é você defender algo precioso. O Evangelho não é precioso para você? A palavra de Deus não é preciosa para você? Não precisamos defender o Evangelho. Não é brigar, não é discutir, não é impor, não. É você não recuar, é avançar. É você não retroceder, porque a própria Bíblia diz que a alma que retroceder nela eu não terei prazer. É você viver, é você mostrar para as pessoas que estão ao seu redor de que se ela quiser, é só perseverar e pedir, Senhor, eu não consigo perdoar, mas a tua palavra diz que eu tenho que perdoar. Eu não consigo amar, mas a tua palavra diz que eu tenho que amar. Eu não consigo orar proclamando bênção sobre a vida dele ou dela, mas o Senhor diz que eu preciso abençoar aqueles que me perseguem. Me ajuda. Mas é fácil recuar. É fácil retroceder. E o Senhor não me chamou para isso, meu irmão. E não te chamou para isso. A carta de Judas é tão pequenina, mas é gigantesca em ensinos daquilo que Deus quer, da maneira como Deus quer que a sua igreja, o seu povo viva. Não se trata de uma violência física, você aos trancos e barrancos querendo colocar algo goela abaixo de alguém, não. A batalha cristã é uma batalha pela verdade. Se você tem ciência de que está falando a verdade, por que temer? Mas se eu falar a verdade, ele vai embora. Ué, você quer vir para uma igreja ouvir mentira? Mentira eu ouvia nas religiões onde eu estava. E diante de todas as religiões que eu passei, quando me convidaram para conhecer o Senhor Jesus, eu disse em meu coração, falei, se o Senhor está aqui, me deixa aqui. Se o Senhor não está, para onde o Senhor está? Estou cansado de ser enganado. Não quero ser enganado. Não quero ser enganado, porque a pior coisa que há na vida de um ser humano é você ser enganado. É você confiar em uma religião, confiar naqueles líderes, e eles falarem algo que você está com fome, com sede de Deus, querendo que realmente algo aconteça dentro do seu coração, em sua vida, e quando menos você espera, você descobre que aquilo ali é mentira. O diabo me enganou, e ele fez o papel dele. João 8,44, ele é o pai da mentira, e assim são os filhos dele. E eu perguntei, Senhor, o que eu devo fazer para não ser enganado? Estuda, leia. Há um evangelho de João, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse que se fosse possível os escolhidos seriam enganados. Aqueles que estudam, aqueles que se dedicam, aqueles que estão buscando, aqueles que estão orando, aqueles que estão se esforçando para viver, possivelmente seriam enganados. E aqueles que não estão nem aí, estão vivendo como? Enganado e enganando os outros, anunciando um evangelho sem poder,
pois a própria vida dele não foi ainda transformada. Não se trata de violência física. A batalha cristã é uma batalha pela verdade, é uma batalha pela santidade. Não se fala mais em santidade dentro da igreja. Não se fala mais em santificação dentro da igreja. Porque o que estamos falando aqui requer um esforço da sua parte. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm, então não me deixarei ser dominado ou controlado por elas. É você abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, por causa de Cristo. Falar em santidade, falar em santificação, nós pensamos que é coisas para outras igrejas. Não, é para os filhos de Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. A batalha cristã é uma batalha pela verdade, é uma batalha pela santidade, é uma batalha pelo evangelho, é uma batalha pela fidelidade a Cristo. Meu irmão, eu nunca fui fiel a ninguém, nem ao meu pai, nem à minha mãe. Conhecendo Cristo, me empenho, me esforço para ser fiel a Cristo. Entendo eu que me esforçando para ser fiel a Cristo, serei fiel à minha esposa, serei fiel aos meus filhos, serei fiel ao chamado que o Senhor me fez. Não é privilégio de uns e outros, não. Basta você entender que estávamos nas trevas e o Senhor nos transportou para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, para vivermos praticando boas obras, para vivermos segundo as orientações que Deus nos dá através da sua palavra. A igreja recebeu uma mensagem e tem a responsabilidade de preservá-la e transmiti-la. Batalhar pela fé é permanecer firmemente comprometido com aquilo que Deus revelou. Há tanto revelamento por aí. Quando eu ouço algumas besteiras, aí você passa pelo crivo da palavra de Deus, é o homem falando. Tudo emocional. Tudo emocional. Mas quando você ouve uma revelação da parte de Deus, Deus muda, Deus transforma, Deus renova, Deus restaura. Uma igreja madura não gasta sua energia, disse alguém, discutindo questões periféricas, enquanto negligencia o centro do evangelho. Não vamos deixar a Bíblia de lado, não vamos estudar aquilo, vamos falar daquilo, não vamos falar daquilo, não temos falado do assunto atual. Meu irmão, não foi o meu caso, mas alguém disse que nos Estados Unidos, né, para identificar uma nota de dólar falsa, você não estuda as notas falsificadas, não, meu irmão. Você não vai se aperfeiçoar em notas falsificadas, não. Você vai se aperfeiçoar na nota que é verdadeira. Porque você conhecendo aquilo que é verdadeiro, cada parte dela, quando você receber uma nota falsificada, você verá rapidamente de que é uma nota falsa. Por isso que você precisa ler a palavra, para que tudo aquilo que você ouvir, passando pelo crivo da palavra de Deus, você terá condições de identificar se o que estão te ensinando, se o que estão te orientando, procede da palavra de Deus ou não. Mas dá trabalho ler a Bíblia. Dá trabalho. Os pais aí, eu tenho aquela Bíblia que deu para as crianças também, comprei uma, e estou estudando também de Gênesis e Apocalipse, para quando visitar os pais e as crianças, eu mostrar para elas aqui, eu também estou acompanhando a leitura de vocês. Porque, lembra do início que nós falamos? A Bíblia da Rainha, 2012, ensinos contrários a palavra do Senhor, o nosso Deus. É necessário eu e você lutarmos pela verdade. Verdade a respeito de quem? Sobre quem? Sobre Deus. Quem é Deus, meu irmão? Quem é Deus para você? É necessário nós lutarmos pela verdade sobre Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Cristo para você? É necessário nós lutarmos pela verdade da autoridade da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é nossa regra de fé e prática, o Novo Testamento. Você precisa ler, meu irmão. Você precisa ler.
Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O nosso coração está cheio de quê? Nós estamos falando o quê? Reverenciando a quem? Precisamos lutar pela verdade sobre a realidade do pecado. O pecado é pecado. Não há pecadinho, não há pecadão. Não há mentirinha, mentirona. Pecado é pecado. E é o pecado que vai impedir as pessoas de entrarem na presença de Deus. Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão tapados. Muito pelo contrário. Ele está pronto para ouvir. Mas as vossas iniquidades é que afastam vós do Senhor, o vosso Deus. Iniquidade ali dá a ideia de pecado repetitivo. Aquele pecado de estimação. Não, eu confesso todos os meus pecados, mas esse aqui não. Esse aqui ninguém sabe. Deus sabe, Ele está vendo tudo. Mas Ele é compassivo. Entendeu a mensagem de hoje de manhã? Mesmo seu povo sendo infiel, Ele permanece fiel. Ele é tardio em irar. Ele é longânimo. Mas um dia a casa cai. Um dia a casa cai. E já pensou bem? Você naquela prática do pecado, se deleitando com 3, 5 minutos de pecado, e a morte chegar, o Senhor voltar. Meu Deus. Precisamos lutar pela verdade sobre a salvação pela graça. A salvação não é pelo que eu faço. Não, fulano, ele vai ser salvo. Não, fulano, ele foi salvo. Ele ajudou todo mundo. Ele repartiu o dinheiro que ele possuía. Não lê a Bíblia e não conhece. Efésios, onde diz que a salvação não vem pelas obras, pois ela é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. É um presente de Deus. Em uma religião que eu frequentei, a salvação era pelas obras. Eu ficava pensando, pois se eu estou ajudando fulano, eu serei salvo. Aquele que está sendo ajudado não será salvo. Olha que coisa louca. Aí quando eu estou para o lado de cá, da luz do Evangelho de Cristo Jesus, eu fico assim, meu Deus, como é que o inimigo me cegava nos lugares que eu frequentava. E infelizmente há muitos cegos dentro da igreja. Precisamos lutar pela verdade sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lutar pela verdade da santidade cristã. Lutar pela verdade da volta de Cristo. Cada oportunidade que temos de participar da ceia do Senhor, Deus está mostrando a nós. Precisamos participar da ceia até que Ele volte. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus está sempre nos dando alerta. É até que Ele volte. É até que Ele volte. A ceia é uma oportunidade para nos lembrarmos do que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. A igreja é chamada para lutar, para batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Judas, aqui nesse versículo, ele não está falando apenas de uma fé como um sentimento pessoal. Eu acredito, eu creio, eu posso. Não. A expressão aqui aponta para o conteúdo da fé cristã, aquilo que os cristãos receberam como verdade. Jesus morreu em seu lugar para te salvar. Jesus levou sobre si no madeiro, em seu corpo, os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eles receberam a verdade. E Judas queria que eles permanecessem na verdade. Agora, que pergunta que eu faço a vocês, meus irmãos, e a mim também. Você recebeu o evangelho da verdade? Quem recebeu o evangelho da verdade precisa viver em verdade. Porque o evangelho da verdade, de verdade, Deus é a verdade. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, nada podemos contra a verdade, somente a verdade. Que evangelho você recebeu? Que evangelho nós recebemos? A verdade que ouvimos está mudando algo em nossa vida, está transformando algo em sua vida, está fazendo algo relevante em sua vida.
A igreja defende a mensagem do evangelho. A fé bíblica possui um fundamento. E o fundamento da nossa fé, irmãos, é Jesus Cristo. São as escrituras sagradas. A igreja, ela precisa ser saudável. E para sermos uma igreja saudável, é necessário nós ensinarmos a doutrina, aprendermos a doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus. Quem leu o Antigo Testamento, quem leu o livro de Salmos, já pôde observar que os autores sempre diziam: a lei, o mandamento, o estatuto, a palavra, guarda. Guarda. Deus quer que você conheça a palavra dele. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é a palavra. Eu sou o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sou a palavra se fez carne e ela habitou entre nós. Não existe maturidade sem conhecimento da verdade. É por isso que você vê púlpitos imaturos, né? Brigas de pastores com fulano e beltrano e ciclano. Tudo imaturo, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia e compaixão de nós e não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu, Senhor, é o reino e a glória para todo sempre. Amém. A verdade precisa comunicar fielmente o evangelho que recebemos. Se você conheceu, se você recebeu o evangelho de Jesus Cristo, você precisa comunicar aquilo que está fazendo com que a sua vida seja transformada. Lembra de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando Paulo diz: eu vos ensinei apenas o quê? Aquilo que eu recebi. O que você recebeu, você ensina. Agora, se você não recebeu, nós vamos ensinar o quê? Se naquela época Judas, Pedro, Tiago, Paulo, alguns outros se preocupavam em batalhar, lutar pela fé, se preocupavam com os intrusos, os falsificadores que entravam, os falsos mestres que entravam, os falsos ensinos que entravam dentro da igreja. Que dirá hoje? Nem tudo que reluz é luz. Nem tudo que reluz é luz. Então aqui fica o meu apelo, meu irmão. E creio ser o apelo de Deus. A verdade não precisa ser atualizada. A verdade não precisa ser atualizada para continuar sendo a verdade. A palavra do Senhor, o nosso Deus, é a verdade. A cultura muda. Os costumes mudam, as tecnologias também estão aí mudando, as gerações também, mas a verdade de Deus permanece. Se não falha a minha memória, Isaías 40, versículo 8, ele diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, o nosso Deus, permanece eternamente. Jesus Cristo foi quem disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Feche seus olhos e vamos orar. Ore pela sua vida, seu casamento, a sua família. Ore pedindo ao Senhor misericórdia, perdão, compaixão. Peça ao Senhor: meu Deus, me perdoa. Confessa a Ele: Senhor, eu não estou vivendo a verdade. Eu não conheço nem a verdade. Revele-me a verdade. Transforma-me de verdade. Pai, repreenda o desassossego em nossa alma. Repreenda, Senhor, aquilo que nos atormenta, aquilo que nos perturba, incomoda, nos atrapalha, nos impede, Senhor, de estarmos e vivermos a verdade. Olha para o coração de cada um dos meus irmãos aqui no santuário. Olha para o coração daqueles que estão em casa, em seu carro,
em viagem talvez. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a Tua palavra, a vivermos o Teu Evangelho, que é o poder de Deus para aquele que crê, para todo aquele que crê. Olha para nós aqui, a igreja, somos testemunhas daquilo que a Tua palavra é capaz de fazer. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a nos envolvermos mais contigo, a nos aproximarmos mais do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, na caminhada para o nosso lar, aquilo que é usado sempre para nos distrair. Não permita as distrações, não permita que as distrações nos atrapalhem, nos impeça, Senhor, de meditarmos naquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada casal, ajuda aquela família, ajuda cada pessoa em particular. Destrava-nos, ó Deus. Liberta-nos, Senhor. Traga homens, mulheres, casais, famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Traga pessoas comprometidas contigo, ó Deus, comprometidas com a Tua palavra, Senhor, comprometidas com o Teu reino, comprometidos com a Tua igreja, comprometidos com a segunda igreja batista em Barra Mansa, comprometidos comigo, estando como pastor aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Traga, Senhor, através do batismo, Senhor, através da reconciliação, carta de transferência, aclamação, traga, Senhor. Traga as pessoas, Senhor, que queiram ter um relacionamento contigo, que queiram viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, que queiram dizer não a si mesmo e sim ao Senhor. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos conforme o chamado que o Senhor nos fez. Prepara a nossa casa, o nosso lar para nos receber. Guarda-nos, protege-nos, ó Pai, no decorrer desta noite. Nos dê uma excelente noite de sono, Senhor. Que possamos deitar, descansar, dormir. Ao despertarmos, ó Pai, esta manhã de segunda-feira, coloca um novo cântico em nossos lábios. Nos dê ânimo, disposição, alegria, pelo fato de despertarmos com vida, com saúde, tendo a certeza da salvação eterna. Tudo aquilo que formos fazer, que tenhamos a direção e a aprovação da parte do Senhor. Nos guia, Senhor. Nos dirija, Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor. Livra-nos da queda, livra-nos do homem mau, todas as palavras malditas lançadas contra nós, todas as ferramentas forjadas pelo maligno lançado contra nós, que elas não prosperem, Senhor, que elas caiam por terra em nome de Jesus. Ó Deus, guarda-nos quando entrarmos, quando sairmos, guarda-nos como a menina dos Teus olhos, por favor. Cega os nossos inimigos, ó Pai. Ensurdeça, emudeça, confunda aqueles que não querem o nosso bem, que eles caiam em suas próprias armadilhas e tenham a oportunidade de se arrependerem e voltarem-se para o Senhor. Por favor, Pai, cuida de cada alma que é preciosa aqui neste lugar, Senhor. Visita aqueles que não estão em nosso meio. Toca-lhes o coração, Senhor. Traga-os, ó Pai. Traga-os, Espírito Santo. Quebra toda resistência. Traga as pessoas que temos convidado, ó Pai, temos orado, pedindo ao Senhor para que elas tenham a oportunidade de entrarem neste lugar. Ó Deus, faça algo em prol delas, pois nós, pela Tua bondade, temos a certeza da salvação eterna. Estamos nos preparando, Senhor, mas eles precisam Te conhecer, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que já foi derramado dentro do nosso coração, e que as doces, benditas consolações do Espírito do Senhor repousem sobre nós. É a oração que fazemos a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
O irmão Osmar dará uns avisos aqui, e após o aviso, o culto termina com uma oração silenciosa, mas ele continua por onde você for e andar, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Estamos terminando mais um domingo abençoado na presença de Deus. Espero que o Espírito do Senhor tenha falado conosco nesta noite. Nossa agenda da semana. Amanhã as irmãs estarão reunindo na casa da irmã Luzinete às 15 horas. A irmã Janete convida as irmãs. Teremos um culto de adoração ao Senhor através das nossas queridas irmãs. Quarta-feira, nosso culto de oração, adoração e palavra. Tem sido um culto abençoado às quarta-feiras. Venha se unir a nós para juntos adorarmos aqui ao Senhor Jesus. Sábado, nosso Ministério da Família convida os casais. Encontro de casais aqui no templo às 19h30. Os irmãos não só estão convidados a participar, mas convidar outros casais que não são membros da igreja a estarem conosco para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Domingo, irmão, domingo é a abertura da campanha para missões nacionais. O irmão Cláudio tem deixado alguns links aí no grupo, e o hino da campanha está no grupo, né, irmão Cláudio? Nós vamos ensaiando em casa, vamos se preparando para domingo, fazermos um grande coral para a glória do Senhor Jesus, abrindo a campanha para missões nacionais. E marcando os 30 anos da Igreja Batista Betânia, no bairro São Luís, nos dias 17 a 19 de setembro, ele convida a igreja para estar com eles ali, celebrando a Semana Batista. Se o Senhor permitir, nós estaremos ali pelo menos um dia, colaborando e participando desse grande culto ao Senhor. Aqui está toda a programação. Se os irmãos interessados, estará aqui na sala do pastor, esteja olhando, marcando em sua agenda para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, de muito trabalho, de muita adoração e testemunho ao Senhor Jesus. Boa semana a todos.